Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, Introdução à Fé Católica. Hoje, nesta quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, para mais uma Palavra de Vida. Vamos ao nosso Evangelho escolhido para o dia de hoje. O Evangelho do dia de hoje está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém a respeito dele, que ele era o Cristo. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes, dos escribas, fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Estimados filhos e filhas, vejamos o que o Evangelho proposto para o dia de hoje tem a dizer para a nossa vida. Veja, trago aqui 2 pontos a serem refletidos. Primeiro, quem é Jesus? Cesareia de Filipe, uma região que tinha muitas denominações religiosas, seitas. Jesus estava preocupado. O que eles achavam, aquela multidão pensava a respeito dele. E isso perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois pergunta aos discípulos, aqueles que estavam mais próximos dele, portanto, tinha a obrigação de ter uma resposta mais precisa. De fato, ela veio. Pedro toma a frente do grupo e responde dizendo que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Que bom! Aqui eu trago uma reflexão para a nossa vida. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus? É aquele que satisfaz meus caprichos, minhas vontades, minha luz, meu tudo. Que isso é uma realidade para muita gente. Ele é o Deus que é a minha salvação e que aponta na minha cara
Você precisa de conversão. Um Deus que é misericórdia, sim, é nossa luz, é nosso tudo. Mas, acima de tudo, é um Deus que quer a nossa salvação. Mas também quer a mudança de vida. Aqui, na conversão, muita gente rejeita Deus. Rejeita essa face de Deus. Por outro lado, trago outro ponto do Evangelho a ser discutido aqui. Primeiramente, Pedro dá uma resposta exata. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que bom. Só que no final do texto do Evangelho, ele comete uma besteira. Quando Jesus começa a falar que ele deveria ser morto, morrer na cruz e depois de 3 dias ressuscitar, ou seja, traz a dimensão do sacrifício, da renúncia, do despojamento, até mesmo da própria vida, Pedro começa a chamar ele de lado e tenta convencer ele do contrário. Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Muito forte isso. Mas forte porque Pedro não estava pensando as coisas de Deus. Logo, todas as vezes que nós pensamos como Pedro aqui, nesse segundo momento, a gente também não está pensando as coisas de Deus, mas sim como o demônio. Fiquemos espertos, atentos sobre isso. Volto a pedir a sua caridade, me ajude no projeto do Pedal Solidário. Abraço fraterno, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te peço, novamente, me ajude no projeto do Pedal Solidário para que eu possa ajudar muitas pessoas carentes. Tchauzinho, fique com Deus, deixa no canal o seu joinha e se inscreva caso ainda não seja inscrito.